tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa na Galeria Castra Leuca, em Castelo Branco. Desta vez temos uma conversa sobre a exposição que está neste momento patente, a exposição Escape, da artista Sandra Birman, e a artista vai conversar com a curadora desta exposição, Jéssica Tomás. Também quero agradecer ao público aqui presente e a todos os que nos vão ver depois, mais tarde, quer no site da Galeria, quer no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Jéssica, eu sou a curadora da exposição e hoje vou estar aqui à conversa um bocadinho com a Sandra para falarmos do Escape, que é a primeira exposição individual da Sandra em Portugal e que inaugurou aqui na Galeria Castra Leuca no dia 3 de maio, mas também para falarmos um bocadinho do seu processo de trabalho, do seu método criativo, das suas inspirações e influências. Mas deixa-me começar por apresentar a artista, que está aqui hoje connosco. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, Jéssica, por estar aqui. Obrigada. A Sandra é uma artista brasileira com uma herança familiar de origem polaca e que explora na sua arte a interseção entre experiências pessoais e influências culturais. Tem formação em comunicação visual e uma pós-graduação em curadoria da arte pela Universidade Nova de Lisboa. Ao longo da sua carreira tem participado em diversas exposições nacionais e internacionais coletivas, como é o caso da Royal Academy Summer Exhibition, da Royal Academy of Arts, na edição de 2022 e foi também selecionada para a edição de 2024. Portanto, Sandra, vamos começar pela primeira pergunta, para te conhecermos um bocadinho melhor e para percebermos como é que o teu percurso académico e profissional de alguma forma influenciou o teu desenvolvimento artístico. Certo. Bom, eu fiquei 20 anos fazendo design gráfico, paralelamente ao meu trabalho de arte como artista, e foi uma experiência importante para esse percurso artístico, porque eu criei um site inovador de criação de marcas e eu desenhei 10 mil marcas, impressionante, tudo online, e esse contato com a parte gráfica por tanto tempo e com tantas pessoas me fez aprofundar a questão de cores, dimensões, proporções e isso eu trouxe comigo quando eu decidi assumir totalmente que eu sou uma artista visual. Por quê? Porque eu, de alguma forma, eu me livrei, posso até falar assim, dessa coisa de ter que atender, porque o design você tem que respeitar o pedido dos clientes, das empresas, né? Você tem que atender aquele projeto, então você tem que seguir as regras. A arte te dá muito mais liberdade, você tem que atender a sua própria pesquisa dentro de um contexto. Foi por isso que eu decidi mudar de verdade, depois de 20 anos. Chegaste a Lisboa em 2020 e estávamos em plena pandemia, numa altura em que estava tudo fechado, as ruas estavam desertas. Como é que foi começar uma nova jornada artística e numa nova cidade com as imposições e os desafios do contexto pandémico? Um pouco antes, né, de eu decidir vir, eu vivi a perda da minha mãe e eu entrei no apartamento da família e me dei conta que eu tinha recebido uma herança de tapeçarias, de gobelães, de vários tipos de tecidos, e eu simplesmente decidi assumir tudo isso para mim e modificar, interferir, cortar e trazer essa bagagem comigo para Lisboa. Então, eu comecei a lidar com duas perdas, né? A perda da mãe e através assim, dessa travessia pelo oceano, eu vim para cá, para Portugal, para Lisboa, e comecei a lidar com essa outra perda, que era a perda do contato com as pessoas, tá? A gente estava no meio de uma pandemia. Só que eu trouxe esse meu lado pessoal como escape, sabe? Eu comecei a trabalhar todas essas tapeçarias e modificar
essas origens e para eu poder vivenciar melhor o que eu estava vivendo de isolamento aqui. Então, é como se eu trouxesse uma memória para ser trabalhada em outro lugar, em outro espaço. Foi realmente um escape. Mencionei há pouco que vives e trabalhas ainda entre Lisboa e o Rio de Janeiro. E acredito, eu ainda não tive a oportunidade de visitar o Rio, mas acredito que seja uma cidade muito diferente de Lisboa. Então, eu queria perguntar-te como é que este fluxo de ambientes urbanos, de alguma forma, influencia o teu trabalho, influencia a forma como tu trabalhas diariamente, e como é que podemos ver isso aqui nas obras do Scape? Sei lá, acho que todo artista, né, ele tem essa troca com o espaço. É impossível não haver, né, essa conversa com o espaço. E o que eu fiz não foi uma viagenzinha. Eu me mudei, eu vim para Portugal com uma mala de pincéis, apenas poucas roupas, e foi assim, é como se eu pudesse enxergar o Rio de Janeiro do outro lado. É como se eu invertesse o olhar completamente. Mas a arte não é somente essa coisa interna, né? A arte é nós transformarmos os projetos e as pesquisas e as narrativas em algo plástico. Então, a forma que eu encontrei foi manter contato com um grupo de estudos da Iole de Freitas no Brasil, online, e nós trocávamos aquilo, as conversas. Então, eu me mantive conectada com o Rio de Janeiro pela questão online da pandemia. E aí eu comecei a desenvolver esse caminho visual plástico de representar não uma catarse, um desabafo individual, mas uma linguagem plástica, e daí que surgiram os buracos negros, que nós não vamos conversar, espero, sobre eles. Sim, Sandra, o título escolhido para esta exposição, o Scape, que vem de landscape, de paisagem, evoca uma sensação de evasão, de liberdade. E isso é algo que temos refletido muito no teu trabalho e que nós aqui também tentámos passar para o conceito da exposição. Mas eu queria perceber contigo de onde é que vem a inspiração deste título, como é que ele se conecta com o trabalho que apresentas aqui? Sabe, Jéssica, eu não sei se a palavra é inspiração, sabe? Eu acho que o próprio processo de trabalhar, de você construir, pintar, no meu caso eu recorto, eu pinto de novo, e recorto de novo e vou montando, as coisas vão acontecendo no próprio processo, não é uma inspiração, uma coisa divina que vem. E durante esse processo que eu estava aqui em Portugal, ficou muito claro para mim que eu precisava de algum elemento pictórico que me pudesse fazer a coisa de escapar. Sabe, escapar visualmente, escapar como limitação, escapar como pintura, e como fazer isso em termos de trabalho de arte, né? E essa coisa do veludo negro, né, que é o material que eu uso, surgiu como uma terceira dimensão, porque eu, trabalhando com essa coisa do negro e da textura do veludo, ele realmente leva a gente para escapar daquilo. Então, escapar no meu caso seria escapar de uma memória de perda, escapar das limitações da arte, escapar para uma nova imaginação, escapar para nós podermos ter a liberdade de transformar. Então tem várias coisas, mas principalmente eu acho que escapar dessa coisa da paisagem, das memórias das paisagens. Por isso que tem essa coisa do escape, do landscape. Então daí surgiu o nome escape, escape, né? É isso.
Ao falarmos do teu trabalho e da tua prática artística, é impossível não repararmos na ligação que existe com os elementos paisagísticos, e é muito interessante a forma como isso se reflete aqui na atmosfera da cidade de Castelo Branco. E isso é mais interessante ainda, quando percebemos que tu não conhecias a cidade de Castelo Branco antes. E, portanto, como é que foi encontrar aqui um cruzamento entre a cidade e o teu trabalho? Foi incrível, foi uma surpresa. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez e vi o jardim na cidade, né, o jardim tem um desenho do jardim, desse jardim do Paço, a configuração, o desenho tem muito, conversa demais com o meu trabalho, porque ele tem labirintos no meio do verde, e que eles vão até um buraco que é um círculo. Então até a própria marca, né, do jardim, até a marca da galeria tem a mesma configuração e conversa com o meu trabalho. É como se nós estivéssemos falando de saídas para esse buraco negro e que está no jardim. Porque o que é um jardim? O jardim é uma coisa que nós caminhamos, tem essa conotação de desligamento, de escape. E como esse jardim tem um centro, ele remete para aquele centro do escape do meu trabalho. Então tem toda essa coisa do buscar uma saída para alguma coisa, tanto interna quanto pictórica. E mais interessante ainda é que isso fazia parte da memória e da infância do César, que é o dono da galeria, e que também sempre foi apaixonado por esse jardim. Então é como se fosse, não sei, como se fosse uma coisa inconsciente de encontros de uma linguagem visual com memórias do dono da galeria e a minha pesquisa. Então foi um casamento triplo. Agora tenho uma pergunta mais concreta e que eu tenho sempre muita curiosidade e acredito que não seja a única, mas que é, se nos podias contar um bocadinho como é que é o teu processo artístico, portanto, desde que escolhes os materiais até à concepção final da obra, como é que é cada fase, como é que é o dia-a-dia de um artista? Não tem fase, é caótico. É confuso? Não, sim, tem. Existe todo um pensamento, que é uma pesquisa, né? Você lê, você procura o material de trabalho e, por exemplo, quando eu cheguei, como eu trabalho muito com tecidos e eu trouxe muita coisa, né? O Gobelama não trouxe tudo, eu queria outros tecidos e estava tudo fechado com a pandemia. Então, e como eu moro em Campo de Ourique, que é o bairro das costureiras, antigamente, eu tinha que comprar tecidos e não tinha, estava tudo fechado. E aí eu comecei como que eu ia fazer e tal, e encontrei, né, uma loja muito antiga de tecidos e nisso eu limpava a casa, porque todo mundo saiu limpando tudo, né, naquela fase. E eu vi aquele negócio de limpar o mop, e eu olhava aquilo limpando, e para mim aquilo tinha um movimento, era um buraco, aquele movimento. E por isso que eu criei, inclusive, essas peças que estão ali, que chamam-se Weather Mop, né? Que tem a ver com esse movimento de saída, que no meu caso era coisa de limpar, né? Que eu estava limpando para buscar esse futuro que ninguém sabia, não é? Então foi ali que eu comecei mesmo a cair na questão do buraco, foi através de um objeto de limpar o chão. Há no teu trabalho uma dualidade muito profunda e que podemos ver não só nos buracos negros, na ausência da cor e nas formas que os rodeiam, mas também que podemos ver na própria forma como as obras estão expostas. E estou a falar da obra Goodbye, que foi exposta junto a uma janela para ser vista do lado dentro da galeria e do lado de fora. E eu acho que esta forma de expor acaba por desafiar um bocadinho as concepções tradicionais da percepção artística e acho que enriquece muito
a exposição? O que é goodbye? O que é adeus, né? O adeus é você se despedir de alguma coisa. Então você se afasta, não é? E para mim, através desse trabalho, era importante mostrar o avesso, o que está por trás. E, inclusive, como esse trabalho na galeria está colocado a parte de trás na janela, as pessoas veem o avesso, o que está atrás e o reflexo dele no vidro. Então, é o avesso do reflexo. Então, essas coisas me interessam, sabe? O que existe quando você perde, quando você dá adeus para alguma coisa, se afasta e vai para o outro lado. E para mim, essa coisa que também tem um buraco, né? Só que não... É como se eu fosse para o outro lado do espelho. Como se eu estivesse olhando através de alguma coisa, do lado contrário de alguma coisa, né? Por isso que é o avesso, é o buraco que está do outro lado, é a cidade que eu deixei, é o mapa imaginário que eu criei daquela cidade que eu não estou mais, que eu estou aqui. É como seria se eu estivesse me vendo de lá, daquela cidade. Como que é que nós elaboramos as passagens, tanto do trabalho quanto das nossas memórias pelo outro lado, pelo olhar do outro, sabe? Então essas questões me interessam. Como eu me ver do outro lado, como nós vemos uma pintura ou uma escultura se nós estivéssemos dentro dela. Então, essas questões de inversão me interessam, por isso que eu escolhi colocar isso dos dois lados, que na verdade é o tempo todo isso, né? Nós somos, Sim. né, dois polos, né? Então, é isso. Falávamos há pouco dos buracos negros e eu acho particularmente interessante que eles pareçam flutuar na tela e são uma espécie de escape e retorno. E eles também estão muito ligados a uma questão que também já falaste aqui, do luto e da perca pessoal. E, portanto, a arte para ti nessa altura foi também uma forma de escape? Tem esse trabalho que são os pillows, né, que a Nay citam, que são, originalmente eram almofadas que ficavam a vida inteira na mesa da minha família, desde sempre, nas cadeiras, na mesa não, nas cadeiras, e as pessoas sempre sentaram ali para as refeições e eu tinha que ter muito cuidado sempre com essas almofadas, sabe? Porque tinha que sentar, não podia sujar. Então são almofadas seculares e com essa história da perda da mãe, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu peguei essas almofadas e transformei e criei esses buracos negros que nós pudéssemos sentar, né? E é uma forma de escapar daquela coisa formal, tradicional das famílias, né? Que eu vivi. Então, como que seria sentar em alguma coisa que não existe mais? Seríamos, o nosso corpo mergulharia nesses buracos? Então, esses pillows são muito importantes, porque foram os primeiros onde eu comecei a introduzir essa questão de escapar das memórias, em algo que nós sentamos. E depois eu desenvolvi a outra série de todos aqueles outros trabalhos que eu respondo, sim, nós podemos sentar aqui para sempre se quisermos. Então, daqueles grandes, eu me permiti sentar para sempre. Então, é mais um ato de liberdade visual, sabe? Nesse caso, os buracos. Dada a complexidade da tua obra e que mistura experiências pessoais, influências culturais, uma própria redefinição do espaço conceptual, eu gostava de perceber contigo qual é que é
a tua visão sobre o papel da arte contemporânea na sociedade e, principalmente, pensando isto em contextos mais periféricos, como é o caso aqui de Castelo Branco, onde a exposição está a decorrer. Eu acho que o fato da galeria estar aqui, né, de ser uma nova galeria que propõe trazer arte contemporânea, né, pela primeira vez, a primeira galeria privada no interior de Portugal, em Castelo Branco, é uma cidade linda. Eu acho que isso é transformador, né? E o fato de eu estar aqui, no meio de uma transformação, né, e poder participar dessa inovação dessa galeria, para mim é fantástico. Por quê? Porque se nós podemos trazer alguma coisa nova em termos de arte para uma cidade e ser acolhido, né, por ela, sermos acolhidos por ela, é uma forma de crescimento que é orgânica, né? Não é uma imposição, é uma interação, né, com uma cidade. E eu acho que isso é só o princípio, né? Eu acho que trazer o interior, né, o que existe de mais moderno e contemporâneo na arte para o interior de um país é completamente inovador, e eu fico, assim, para te dizer assim, eu fico muito feliz em poder participar disso, de verdade. E é inspirador também, não é? Total, que né? isso esteja a acontecer aqui. A minha última pergunta, agora que inauguraste esta exposição aqui, que foi a tua primeira exposição, quais é que são os teus planos para o futuro? O que é que ainda queres fazer? Eu quero pintar mais, no sentido de usar, em termos de trabalho, de pesquisa, a pintura fazer mais presença do que talvez as tapeçarias, que elas vão continuar a existir, mas eu entendo que as tapeçarias para mim foram o uso dessa coisa têxtil, né? Foram só uma passagem, uma pesquisa. Eu vou encaminhar mais para pintura de verdade. Isso em termos visuais. E como eu tenho esse lado de curadoria, e eu adoro fazer isso, eu queria, como eu estou do outro lado do espelho, né, eu queria poder participar com os artistas e ser curadora do trabalho deles, já tendo essa minha experiência de artista, porque eu acho que eu posso acrescentar e acolher enfim, e viver essa experiência de curadora de uma forma mais integrada, mais participativa, mais inspiradora, aí que entra mesmo a palavra, né? Porque um curador inspirado, assim como você, Obrigada. ajuda muito, né? Então, é isso, ser curadora e pintar sempre mais. Isso é uma coisa que eu também tenho muita curiosidade para te perguntar, que é, sendo artista, o que é que a pós-graduação de curadoria te trouxe? Foi difícil, porque eu estava falando sobre os artistas sendo artista, então tinha que esquecer do meu trabalho pessoal e olhar criticamente, né, e como curadora, o olhar curatorial para um trabalho, esquecendo eu, artista. Então é interessante isso, ao mesmo tempo que você ajuda, né, você é capaz de trazer o seu lado artista para entender, fazer um bom trabalho como curador, ao mesmo tempo você tem que suprimir aquilo para não misturar as bolas, né, não misturar as coisas, não acha? Sim, acho que faz sentido. Sandra, já estamos aqui na reta final, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Tem uma coisa que eu esqueci, né, de responder para você, é sobre essa coisa de fragmentar uma paisagem, que eu acho importante, que eu acho que o cérebro tem fragmentos. A nosso cérebro, se olhamos uma imagem, tem. As paisagens,
elas, quando eu fragmento, eu corto essas paisagens, eu construo uma outra memória dessa paisagem. Eu tiro aquilo, né? Por quê? Porque essas paisagens que eu recebi como herança dos gobelães e essas tudo são memórias de outros artistas. A partir do momento que eu corto aquilo e componho outra paisagem, eu crio novas memórias futuras. Então, para mim, como artista, isso é muito importante. E eu acho que esse olhar de nós fragmentarmos, transformarmos as coisas em pedaços, recortarmos essas coisas e criarmos novas imagens, isso é muito libertador. Então, assim, eu acho que, independente de ser artista ou não, a capacidade de eliminar, recortar, reconstruir alguma coisa, eu acho que liberta mesmo de todas essas nossas informações, enfim. Hoje em dia eu olho para você, eu vejo você toda cortada, por exemplo, e uma nova pessoa, porque é uma forma de recriar o mundo para mim. É isso que eu queria dizer que faltou. Eu acho essa ideia de criar novas memórias através da arte muito interessante. Mas pronto, Sandra, muito obrigada por esta conversa. É sempre muito interessante falar com pessoas que têm tantas coisas boas para dizer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.